A gente já acompanhou aqui hoje que durante a semana o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Essa medida ainda será analisada no Congresso Nacional. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chegou a afirmar que essa análise dessa medida na casa não é algo de muita urgência e que vai ficar para o ano que vem. A gente vai conversar agora sobre esse assunto com Alisson Fernandes, advogado especialista no assunto. Já está comigo aqui. Muito obrigado pela gentileza de conversar com a Jovem Pan. Advogado Alisson Fernandes, ótimo final de semana ao senhor. Eu começo com uma pergunta. Era esperado pelo mercado financeiro esse anúncio do corte de gastos? E aí, quando uma ala do mercado, de forma geral, assiste o anúncio do ministro Fernando Haddad, vem também essa informação sobre a isenção do imposto de renda. Isso foi um compromisso de campanha do governo Lula, inclusive, mas erraram na hora de fazer esse anúncio? Olha, Bruna, ao que parece sim. Primeiramente, boa tarde, Bruno, boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês para comentar esses assuntos. Sim, eu avalio que sim, Bruno. De fato, o governo, como você bem disse, era uma promessa de campanha do governo, tentar trazer a isenção do imposto de renda para a população de baixa renda, mas acontece que o mercado já vinha há um tempo esperando, de fato, a questão da redução de gastos na máquina pública. E quando vem essa medida de redução de gasto, mas também com essa redução, essa renúncia de receita, ainda que seja por um viés talvez até legítimo do ponto de vista de justiça social, não foi avaliado com bons olhos pelo mercado. Então, eu imagino que o governo deve estar avaliando esse efeito do mercado para, de repente, fazer uma mudança de plano e talvez deixar esse assunto para 2025, como o Congresso já vem também discursando isso nas mídias. Agora, em relação a esse assunto do imposto de renda, se caso for colocado em votação, conseguir ali uma agenda vitoriosa, esse efeito a gente só vai conseguir sentir lá no ano que vem, aliás, em 2026, contando que estamos já no final do ano. É considerado algo eleitoreiro. Na verdade, existe uma chance de se usar isso numa tentativa de uma campanha eleitoral, ou somente isso não seria o suficiente para usar como algo numa campanha eleitoral? Olha, Bruno, sem dúvida nenhuma, qualquer medida populista ou que atinja uma maior população, que é o caso, por exemplo, nós estamos falando de um benefício, de uma redução, de uma isenção no imposto de renda que vai atingir, talvez, ali próximo de 80% da população. Então, na medida que o governo consegue atingir uma classe expressiva da população, obviamente que isso vira também uma carta eleitoreira para fins de campanha, né? O ponto sensível é que o mercado reage também a essas medidas, quando não bem desenhadas, e pode também ter um efeito negativo, como vem acontecendo com o mercado, né? Você bem falou, Bruno, que o dólar subiu, o dólar tem atingido suas máximas aí, então o governo tem analisado também não só esse fator que é possível ser analisado do ponto de vista de campanha, né? Usar esses mecanismo para a campanha, mas também o efeito negativo que pode ter no mercado e aí refletir também na sua campanha. Então, digamos que uma faca de dois gumes que pode acontecer nesse modelo, né, de apresentação, nesse tipo de proposta de redução, que o governo, obviamente, tem que avaliar para tentar, de alguma forma, minimizar. Penso que o compromisso maior tem que ser sempre com o Brasil, com a nação de forma geral, de forma que, ainda que em muitas situações não seja uma medida talvez muito popular, tenha que ser tomada porque o que está em jogo é a nação como um todo, não apenas um partido político ou qualquer ideologia. Estamos conversando com o advogado especialista Alisson Fernandes sobre essa repercussão do mercado financeiro. Alisson, quero te perguntar o seguinte: não existe almoço de graça, isso é muito antigo. Se essa isenção vai acontecer de quem recebe até R$ 5.000, essa diferença vai ficar na conta de quem? Olha, Bruno, essa pergunta é boa, né? O que o governo tem discursado, inclusive foi apresentado no plano, né? É que a ideia é tentar tributar as pessoas que ganham acima de R$ 50.000 por mês. Na verdade, as pessoas físicas, sócios, pessoas físicas de forma geral, que têm ali distribuição de lucros ou outros rendimentos não tributáveis,
Então, a ideia é estabelecer uma tributação mínima de até 10%, a fim de compensar essa renúncia fiscal que terá a partir da isenção de quem ganha até 5 salários mínimos. Muito embora o governo tenha apresentado essa contrapartida da renúncia dessa isenção, o mercado, como você bem observou, vem observando e bem falou, ainda não se deu por satisfeito. Então, de novo, o mercado vem esperando mais agressividade no que diz respeito à redução de gastos públicos, como eu disse, especialmente na máquina pública mesmo, e na verdade o governo vem tentando trabalhar esses cortes em setores que não têm sido bem aceitos pela população e também pelo mercado. Então vai ser um desafio do governo tentar atender, obviamente, o viés político, que faz parte de um governo, né, Bruno, mas ao mesmo tempo também ter essa responsabilidade fiscal com a nação. Esse assunto, ele repercutiu muito, na verdade, inclusive repercute nas redes sociais um vídeo do presidente Lula, ele fazendo ali, respondendo a alguns jornalistas, dizendo que o mercado é muito sensível, na verdade, que reage a qualquer situação. Eu só queria entender um pouco mais qual é a sensibilidade do mercado financeiro ou, de fato, esse é um assunto que era necessário, essa reação do mercado, ou estamos assistindo uma reação exagerada, chegando com a alta, chegando a 6,11 este dólar durante a semana. É uma reação exagerada ou, de fato, o mercado é muito sensível, Alisson? Olha, Bruno, essa pergunta é um tanto quanto delicada, porque o mercado, como regra geral, Bruno, ele sempre olha para a questão, de fato, numérica. E o que o mercado vem esperando já há algum tempo, inclusive, há uma preocupação, houve já, inclusive, menções no mercado com relação ao atraso do governo com relação ao envio de propostas para redução de gastos. Então, o que a gente vem avaliando é que o mercado sempre olha para, de fato, uma redução dos gastos públicos para poder conter o déficit que nós temos acompanhado aí nesses últimos tempos. Então, na medida que o governo não traz ali, de fato, redução robustas, que tem ali números expressivos para conseguir conter esse déficit que nós estamos acompanhando, o mercado, de forma consequentemente, reage, né, com os seus mecanismos, né? Obviamente, nós temos que entender e, de fato, ser equilibrados aqui em entender que o mercado muitas vezes também age pela emoção, ali, pelo movimento, talvez ali não tão técnico, mas sim a questão da emoção, do movimento das pessoas e etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem acompanhado, do ponto de vista técnico também, que é necessário realmente, Bruno, o governo se esforçar mais com relação a concentrar também esforços nas reduções de gastos da máquina pública. De novo, é uma tarefa não tão fácil, isso tem desafios políticos, partidários, estruturais, né, porque qualquer redução também tem uma participação política do Congresso, e o Congresso tem diversas lideranças que não estão necessariamente alinhadas com o governo, então há um capital político a ser gastado pelo governo que tem que ser considerado, e, portanto, tornando um desafio chegar em um ponto de equilíbrio. Mas, de novo, respondendo a sua pergunta, Bruno, sim, o mercado muitas vezes tem um excesso de preciosismo, mas também a gente percebe que o governo precisa trazer algo que tenha mais segurança com relação à redução. Rapidamente, que na reta final, vou aproveitar o seu conhecimento, a sua experiência, sobre essa isenção do imposto de renda de quem recebe até R$5 mil, ficar isento, então, dessa declaração, né, dessa arrecadação. O que significa no bolso de quem recebe até R$5 mil? É uma certeza que vai sobrar mais dinheiro no bolso do contribuinte, ou isso não é nenhuma certeza, nem uma garantia, Alisson? Bruno, esse é o ponto positivo no que diz respeito a essa faixa de isenção, porque, de fato, o que vai acontecer, se for aprovado no Congresso, obviamente, como nós falamos aqui, isso tende a ir para o Congresso através de PEC, PLP, então o Congresso vai analisar, mas se de fato for emplacado, for aprovado, quem ganha até R$5 mil vai ter mais dinheiro no bolso. A verdade é essa, Bruno. E a população, o cidadão com mais dinheiro no bolso, ele tem um maior poder de consumo. E o consumo também faz girar a economia. Então, do ponto de vista social, Bruno, eu avalio com muito bons olhos, porque no final do dia a população vai ter mais dinheiro para poder consumir
arcar com seus gastos alimentais. O ponto sensível de uma medida dessa, Bruno, é de fato conciliar esse aspecto social que é legítimo, necessário e urgente para a população, um país tão desigual como o nosso. O desafio é conciliar esse aspecto social, técnico, com a questão política e também fiscal do país. Então, é um benefício, é uma medida que pode ajudar a população de baixa renda, mas o compromisso também com o ajuste fiscal, com a política fiscal, tem que sempre estar na mesma página para poder não ter problemas também do outro lado. Eu conversei durante esta semana com alguns nomes da oposição no Congresso Nacional que me disseram de forma reservada que essa isenção do imposto de renda é um tipo de matéria que não tem como ir na contramão do governo, que é um assunto importante, que eles acham que atinge uma ala do seu eleitorado, inclusive. Na sua opinião, Alisson, com a sua experiência, você acredita que essa agenda, esse assunto não vai enfrentar nenhuma resistência dentro do Congresso, vai receber de fato o apoio da oposição e de aliados do governo? Bruno, dificilmente, nos últimos meses, dias, a gente tem acompanhado dificilmente uma medida que não tenha oposições fortes no Congresso, haja vista a quantidade de divergências ideológicas que nós estamos vivendo no país. Mas, de todo modo, como você bem falou, esse é um assunto que atinge as duas alas. Temos que lembrar também, Bruno, que o governo anterior tentou também emplacar essa medida via projetos e não conseguiu por questões políticas também, que na ocasião não conseguiu capital político suficiente para aprovar no Congresso. Apesar desse assunto ser sensível, como eu disse, e há um desafio no ponto de vista de equilíbrio das contas públicas, eu entendo que é possível avançar esse assunto no Congresso, mesmo com as divergências ideológicas do Congresso, desde que o governo, através de seus representantes, tenha condições de articulação para tentar equilibrar, né, o aspecto técnico com o aspecto social e político desse tema. A gente vai acompanhar essa repercussão imediata no mercado financeiro, no bolso do contribuinte, e Alisson Fernandes, advogado especialista, nos ajudando a entender, a colocar luz sobre esse assunto econômico que mexe com a vida de todos nós. Alisson, muito obrigado e sempre muito bem-vindo aqui à Jovem Pan. Eu que agradeço, Bruno, um prazer enorme mais uma vez pelo convite. Forte abraço a todos. Um abraço, ótimo final de semana.